E para a gente começar a falar sobre organização do lazer, eu queria apresentar para vocês aqui uma ferramenta que eu ensino no MVO, mas eu já trouxe algumas vezes aqui no YouTube também, e eu quero mostrar para vocês, que é um mapa mental com as áreas da vida. O que é esse mapa mental? Esse mapa mental é um mapa mental de referência. É onde você coloca todas as áreas da sua vida, de modo que uma vez por mês, você faça uma revisão dos itens que tem aqui, justamente para você refletir sobre que nível de atenção você está dando para cada uma das áreas da sua vida. Essas áreas que estão aqui especificamente nesse mapa, nesse momento, são relacionadas ao que a gente chama de roda da vida, que são 12 áreas voltadas para a pessoa, para o indivíduo, né? E eu, nessa última revisão que eu fiz, agora em julho, que eu faço todo mês essa revisão, então, gente, ó, para o bom aluno tudo é aula. Então eu faço, tem esse mapa, é um mapa de referência, coloco as 12 áreas da vida e reviso uma vez por mês. Tudo isso é coisa para você anotar aí, hein? Anota. Então eu já fiz minha revisão esse mês, toda vez que eu faço essa revisão, eu reescrevo, eu trabalho um pouquinho mais nesse mapa. Então não é uma coisa que você vai construir de uma vez. Eu tenho isso aqui há trocentos anos, há mais de 10 anos, eu acho. E aí a ideia é que você, toda vez que você revisar, você muda uma coisinha. E nessa última revisão que eu fiz, em vez de deixar apenas um nome de área, tipo, por exemplo, aqui eu deixei espiritualidade, ok. Mas, por exemplo, lazer, que é o tema da nossa aula de hoje, eu já coloquei 3 coisas para... Eu coloquei um emoji de festinha, o que para mim significa lazer. Para dar sabe, completar um pouquinho mais esse conceito. Então, para mim, lazer é criatividade, viagens, aí fica muito claro para mim o que eu tenho em cada uma dessas áreas. Por exemplo, ó, estudos é estudo, leitura, desenvolvimento intelectual, dinheiro é finanças, dinheiro, prosperidade, carreira é propósito, desenvolvimento espiritual, saúde é a saúde física, nível de energia, longevidade emocional e psicológico, sabe? Então, eu vou colocando assim palavras que para mim me descrevam muito facilmente o que é aquela área. Então, eu recomendo que você tenha um mapa assim, nem que você apenas coloque as áreas principais, para você saber quais são. E aí, uma vez por mês, você pode fazer uma revisão dessas áreas para falar, como que está essa área aqui? Eu estou dando atenção para ela, porque aqui a gente vai colocar as coisas que são importantes para o nosso mundo. Olha só, quando a gente fala, então, na organização do lazer, nesse mapa aqui, gente, a ideia é a seguinte. Então, você tem uma primeira camada desse mapa, que são as principais áreas da vida, certo? Que serve justamente para você, em primeiro lugar, reconhecer que existem essas áreas, todas essas áreas dizem respeito a você. Eu gosto bastante também de colocar aqui na área família, vou até atualizar aqui, e vou colocar também vida doméstica como um todo, porque muitas pessoas ficam em dúvida. Mas onde entra casa, por exemplo? Casa é um lugar, né? Assim como, sei lá, escritório é um lugar do trabalho, não é necessariamente uma área da vida. Você pode colocar casa, para mim, inclui aqui junto com família, né? Então, eu estou colocando essa parte aqui só para vocês compreenderem. Então, vida doméstica, para mim, inclui toda a casa, a família, a rotina, os cachorros e tudo mais, tá bom? Só para você compreender qual que é o propósito de cada uma dessas áreas. Agora, não precisa pirar muito nisso aqui, porque todas as áreas dizem... isso aqui é só uma maneira didática da gente poder pensar sobre a nossa vida de uma maneira mais completa, mais integrada. Mas você não precisa ficar se perguntando, eu coloco aqui ou aqui em cima? Minha pós-graduação é carreira ou é estudos? Não precisa ficar pirando muito nisso, tanto faz, tá? Não é sobre isso, não é sobre categorizar a sua vida, é sobre isso aqui, gerar gatilhos de ideias e lembretes para você de coisas que você precisa fazer. Então, onde você vai colocar, não importa, tem gente que, sei lá, o trabalho entra em espiritualidade. Você pegar, sei lá, um monge budista ou um padre católico, um pastor. Então, assim, todas essas áreas dizem respeito a quem você é como pessoa. Então, não fique preocupado em categorizar as atividades, e sim olhar para isso aqui, lembrando que isso aqui representa quem você é. E a gente separa só como uma maneira didática da gente conseguir, por exemplo, falar assim, hoje vamos falar de lazer? Beleza, o que a gente vai colocar em lazer? E é justamente esse o ponto que a gente vai ver aqui. E eu estou mostrando o meu mapa porque eu sei que vocês gostam de ver exemplos, mas a ideia é que você personalize para você. Então eu vou mostrar o que eu tenho dentro do meu mapa lazer para vocês se inspirarem, mas não é para copiar, é para você pensar na sua vida quais são as atividades que você inclui. Então, para mim,
Lazer se resume nessas atividades aqui. São atividades, eu tenho até um corte, eu coloquei no Instagram, eu vou trazer ele para o YouTube, que eu falei assim, gente, o lazer é aquela atividade que você faz para se divertir, para você relaxar, para você curtir e que não tem a obrigatoriedade de ser algo que nem a gente faz com o nosso trabalho, que tem prazos, que a gente busca ser o melhor, etc, etc. Então, eu acho muito engraçado isso, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu não jogo mais futebol porque eu sou péssimo nisso. Tá, mas você não. Você faz disso a sua profissão? Porque se for só uma atividade de lazer, o objetivo é curtir, não ser bom, sabe? Então eu acho que a gente precisa repensar esse perfeccionismo que muitas vezes a gente coloca em uma atividade de lazer e a gente deixa de fazer algo prazeroso pra gente, porque a gente fica se cobrando uma perfeição que nem faz sentido. Vocês concordam com isso? Então eu vou trazer aqui quais são as minhas atividades de lazer. Ó, viagens, TV, e aqui dentro de TV eu coloco as coisas que eu vejo na TV, YouTube, séries, filmes, documentários, tarô, eu adoro, tenho coleção, gosto de ficar olhando as cartinhas, eu sou a pessoa da cartinha, gente, vocês vão ver mais para baixo aqui. Gosto de tirar o tarô para ver, então para mim é uma atividade de lazer. Criatividade, daí, ixi, aí ferrou. Porque, assim, é uma coisa que para mim, criatividade é um valor importante. Então eu já até, muitas vezes, eu já até deixei criatividade como uma área à parte, sabe, da vida. Mas eu acho que fica bom aqui no lazer. Mas pode ser que eu mude no futuro. É aquilo que eu falei, não importa onde você categoriza, o que importa é que esteja no mapa, né? Que você reconheça que isso existe na sua vida. Então eu coloco aqui Dark Academia, já fiz vídeo sobre isso, é um estilo meio de se vestir, assim, acadêmico, barra meio gótico, sei lá. Moda e estilo pessoal, então a maneira como eu me visto, buscar maneiras criativas de me vestir, etc., tem a ver com criatividade, é uma maneira de eu expressar minha criatividade no dia a dia, gosto muito. Música de todo tipo, né? Tocar, compor, ouvir, cantar, desenhar, colorir, qualquer tipo de arte manual, tô dentro. Eu gosto muito dessa coisa de pegar algo que eu não ia mais usar e reaproveitar de alguma maneira, tipo, sei lá, pegar uma camiseta de banda que tá totalmente zoada e falar assim, tá, mas eu não queria me desfazer dela, eu vou, sei lá, transformar ela numa capa de almofada. Eu adoro essas coisas. Fazer brainstorms diversos sobre temas infinitos, assim, então às vezes eu entro num hiperfoco com alguma coisa e eu fico ali pensando naquilo e pesquisando, etc. Isso é uma atividade de lazer para mim. Escrita, então muitas vezes eu tenho vários tipos de escrita, então, sei lá, haikai, poesia, escrita ficcional, para mim é um hobby, não é algo que eu faço profissionalmente. Óbvio que tem a parte escrita profissional, porque eu sou escritora, tenho livros, tudo, mas não é esse tipo de escrita que entra aqui. Mapas mentais que eu amo fazer, tipo, eu quero fazer um mapa mental com todas as ideias sobre veganismo, sei lá. Aí eu amo criar mapa mental, eu acho uma delícia. Conexão com a natureza, eu coloquei várias coisinhas aqui, banho de floresta, que é um conceito japonês, né, de passear no meio das árvores, acompanhar os ciclos da lua, estações do ano, sagrado feminino, os Vedas, plantas, enfim, e decoração. Então, na criatividade entra aqui. E eu até separei artes, porque assim, aí repetiu, tá tudo bem. Caligrafia, desenho, colorir, pintura, passeios, andar a pé, ir até a papelaria, livraria, sentar no parque à toa, parques, museus, concertos em família, passeios em São Paulo, passeios em outros países. Jogos, basicamente o que eu jogo: videogame, xadrez, Magic e futebol, né? Para quem não sabe, eu sou gremista e eu adoro futebol, eu adoro acompanhar todos os campeonatos que estão acontecendo, mas é como hobby. Eu não sou aquela, você gosta de futebol? Então fala aí qual é a escalação da Romênia na Eurocopa agora. Não, eu não sei isso. Então, para mim, essas são os subtópicos dentro de lazer. O que eu recomendo é que você liste os seus. Quais são os seus subtópicos em termos de lazer? Isso pode ser uma reflexão interessante para você pensar, poxa, eu estou dando atenção para isso? Porque se isso é importante a ponto de eu ter colocado nesse mapa em algum momento, é importante para que eu inclua na minha rotina. Então, quando eu falo assim, por exemplo, filmes, né? Então você pode colocar filmes que você quer ir ao cinema, o que é muito legal, porque assim, quando você coloca, por exemplo, eu vou colocar assim, cinema, já me leva a pensar, poxa, faz tempo que eu não vou no cinema, sabe? Será que não vale a pena uma vez por mês ir ao cinema, se é uma coisa que eu gosto? Então, quando você começa a pensar nesse tipo de recorrência, isso te ajuda a montar bons planejamentos. Olha aí a frase para anotar, hein?
Quando você pensa em recorrências, isso te ajuda a pensar em planejamentos. Porque se você fala, eu gostaria de ir ao cinema uma vez por mês. Quando você for fazer o seu planejamento mensal, você pode pensar, qual filme que eu vou assistir no cinema esse mês? Ou que dia eu gostaria de ir ao cinema este mês? E aí você coloca, no dia, sei lá, quarta-feira, que foi o dia dos namorados, eu quero ir ao cinema assistir o filme tal com meu namorado. Então você já meio que programa que vai ser o dia do cinema. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Mas o fato de você identificar que isso é importante para você e que você gostaria de fazer com uma determinada recorrência, isso te ajuda a planejar melhor os seus momentos de lazer. Faz sentido isso, gente?